Dentro do olho a gente tem a pressão intraocular. Essa pressão ela exerce força sobre o nervo, empurrando o nervo para trás. E atrás do nervo a gente tem uma outra pressão, que é a pressão intracraniana, que essa pressão ela empurra o nervo para frente. Então, na verdade, há um equilíbrio da pressão intraocular empurrando o nervo para um lado e da pressão intracraniana empurrando o nervo para frente. Quando há um desbalanço dessas pressões, pode ocorrer o glaucoma. O principal fator de risco para a pessoa ter glaucoma é ela ter um aumento da pressão intraocular. Hoje em dia a gente observa que tem várias pessoas que têm a pressão intraocular elevada e nunca vão desenvolver glaucoma. E também tem aquelas pessoas que elas têm a pressão intraocular baixa e elas desenvolvem glaucoma. É o seguinte, o pessoal da NASA, eles repararam que os astronautas que ficavam mais de 3 meses no espaço, eles estavam voltando com um comprometimento do fundo do olho. Uma estatística que eu acho que é mais de 50% dos astronautas que ficam mais de 3 meses fora, em órbita, no espaço, eles voltam com umas alterações oculares. Quais são essas alterações oculares? A pessoa ela fica mais hipermétrope, o olho dela fica mais achatado, mais dobrado, o nervo óptico dela fica inchado. Hoje em dia tem um conceito que é um conceito que foi decorrente desses astronautas que viajaram para o espaço, que é uma síndrome que chama VIP Syndrome, que significa em inglês Visual Impairment, relacionado à Intracranial Pressure, que é o seguinte: quando você vai para o espaço, o seu corpo está sob a ação de uma microgravidade. Essa microgravidade ela faz com que o líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que fica no cérebro da pessoa, ele aumente essa pressão, fica como se fosse uma pressão relativamente aumentada, e essa pressão relativamente aumentada ela empurra o nervo para frente. Você lembra que eu falei daquele desbalanço das forças para frente e para trás? Uhum. Nesse caso, seria o contrário do glaucoma, seria um desbalanço da força para frente. A pessoa vai ficar com edema de disco. Daí surgiu essa correlação com o glaucoma, porque eles falaram assim, por que a pessoa está com esse edema de disco? Eles ficaram com a hipótese de ser a pressão intracraniana. Eles falaram assim, bom, se a pressão intracraniana está empurrando o nervo para frente, se eu tiver uma diminuição da pressão intracraniana, pode ser que esse nervo fique empurrado para trás. Então eles começaram a correlacionar essa ideia, que se uma pressão para frente causa o edema do disco, uma pressão para trás pode ser que cause um aumento da escavação. Tem um texto que ele fala que chama The Dark Side of the Moon, falando sobre o glaucoma, que é o seguinte, que até então o glaucoma foi visto como uma doença provocada pela pressão intraocular aumentada. Na verdade, é como se a gente olhasse por um lado só da doença. Hoje em dia a gente está vendo pelo lado posterior da doença. A gente vê, não é só a pressão intraocular, hoje em dia cada vez mais tem teorias que corroboram essa ideia de que o glaucoma é causado por uma diminuição da pressão intracraniana. Então, na verdade, a gente sempre olhou o glaucoma sobre um lado só. Quando a gente observa a Lua da Terra, a gente só vê um lado da Lua, você sabia disso? O glaucoma mais comum, que a gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto, quais são os fatores de risco? A pessoa que ela tem miopia, é mais comum ter glaucoma primário de ângulo aberto, pessoas acima de 65 anos, pessoas da etnia negra, então, e pessoas com córnea fina. Para saber se tem a córnea fina, tem que fazer o exame com o oftalmologista. Agora tem um outro subtipo de glaucoma que é chamado de glaucoma de ângulo fechado. Esse daí já é mais comum em pessoas orientais, que tem hipermetropia, aí seria o contrário da miopia. E normalmente esse glaucoma de ângulo fechado é um glaucoma que costuma manifestar de uma forma aguda, que a gente fala, que é aquele glaucoma agudo. Que a pessoa está assistindo TV, está num ambiente escuro, de repente vê um brilho da TV, ela sai morrendo de dor, tem que correr para o médico para tomar um medicamento endovenoso para tirar a dor, para baixar a pressão. Aí esse é outro tipo de glaucoma, não é o mais comum, mas esse daí ele é mais perigoso porque ele fica com a pressão muito mais alta. A pessoa pode ficar cega em questão de horas, assim, se ela não for a um oftalmologista na mesma hora. Por quê? Porque a pessoa que é míope, ela tem uma chance de descolar a retina muito maior. Se a pessoa que ela é míope, o olho dela estica, ele fica alongado. E nesse esticar, ele pode causar um dano no nervo.
Então, a pessoa que tem alta miopia, ela também tem maior chance de ter glaucoma. Uma coisa que é importante falar é o seguinte, o glaucoma ele pode dar em qualquer idade. Ele é mais comum em pessoas acima de 60 anos. Mas recém-nascidos podem ter glaucoma, crianças, adolescentes, adultos, todo mundo pode ter glaucoma. A criança, quando ela é diagnosticada precocemente, a chance dela ter uma recuperação visual, inclusive, é bem maior do que se ela demorar para fazer um tratamento. Porque ela tem uma maior elasticidade, mesmo que a pressão dela fique alta, ela consegue ter uma recuperação maior do que um adulto. Outra coisa que é interessante falar sobre o glaucoma é que tem diversas situações que provocam glaucoma. Por exemplo, uma pessoa que leva uma bolada no olho, ela pode não ter nenhum sintoma a princípio, mas daqui a 10, 20 anos ela pode desenvolver glaucoma. A pessoa que usa colírio de corticoide, ou então que usa corticoide nasal, por exemplo, quem tem asma, ela também tem uma maior chance de ter glaucoma. Pessoas que têm inflamação ocular, que operam o olho e ficam usando colírios depois no pós-operatório, tem maior chance de ter glaucoma. Então, a gente nunca pode esquecer desse problema. Que não tem uma causa, só tem várias causas que vão provocar glaucoma. As pessoas que pulam de bungee jump, por exemplo. Quando você pula de bungee jump, você vai ter uma desaceleração, você tem tipo um movimento em chicote, que esse movimento em chicote pode descolar essa retina, pode causar uma rotura, uma rasgadura nessa retina, e isso pode provocar um descolamento de retina. Então, a pessoa que faz esporte radical, leva bolada no olho, tudo isso é fator de risco para descolar a retina e no caso da pessoa que leva bolada no olho, pode ter glaucoma também. Tem estudos recentes que falam que quem faz aula de yoga, por exemplo, que a pessoa fica com aquelas posições de cabeça para baixo, elas têm o maior risco de ter um aumento da pressão intraocular. E é sustentada, não é só no momento que ela faz. Às vezes a pessoa faz a yoga de manhã, até o dia inteiro ela vai ficar com a pressão intraocular aumentada. Então quem faz yoga deveria consultar um oftalmologista para saber se ele tem glaucoma antes de fazer, porque ele está em risco de piorar a situação. Há uma estatística que estima que 50% das pessoas que têm glaucoma não sabem que têm a doença. Então, para a gente poder detectar o glaucoma da forma mais precoce, é indicado que as pessoas façam uma consulta com o oftalmologista, mesmo que elas não tenham nenhum sintoma, uma consulta de rotina. Hoje em dia, com as novas tecnologias, a gente consegue detectar o glaucoma da forma mais precoce. Infelizmente, o glaucoma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Hoje o tratamento consiste basicamente em reduzir a pressão intraocular. Como que a gente faz isso? Através do uso de colírios, ou então através do laser e, em último caso, através de cirurgia. Tem alguns microstents que a gente coloca dentro do olho. São procedimentos novos, que a gente fala que é uma cirurgia de glaucoma minimamente invasiva. Agora surgiram vários desses procedimentos, que eles ainda... teve um que foi lançado no Brasil agora, mas eles ainda não estão disponíveis para a população brasileira.